Olá, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast, o podcast que fala a respeito de medicina chinesa buscando se apoiar em textos clássicos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as consequências de desejos desenfreados e frustrações na nossa saúde? E mais, por que é tão comum os textos clássicos chineses fazerem tantas ressalvas em relação ao ato de desejar? Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o mecanismo do desejo pela medicina chinesa, sobre em qual momento ele passa a ser prejudicial e quais problemas ele pode gerar para nós. Além disso, como eventuais frustrações podem causar uma infinidade de problemas no nosso organismo. E tudo isso com as devidas provas dos textos clássicos. Você gostou? Então se acomoda aí e vem comigo. Bom, então vamos começar com a seguinte questão. É normal desejar? Bom, a resposta é óbvia, claro que sim. E isso fica muito evidente nas palavras de Zhou Tangshi, que foi um grande profissional da medicina chinesa lá da dinastia Yuan. Abre aspas. Qual homem de ferro cujo coração não se abala frente a um magnífico corpo quente e macio? Magníficos sons nos ouvidos, magníficas cores nos olhos, magníficos perfumes no nariz. Bom, o que essa passagem nos esclarece? Bom, é evidente que ele está falando aí sobre desejo sexual, mas, é claro, podemos olhar para além disso. Podemos perceber que o que ele está me dizendo é que o desejo tem como raiz os 5 sentidos. Então, veja que quando ele diz, qual homem de ferro cujo coração não se abala frente a um magnífico corpo quente? Bom, para eu saber que o corpo é quente, é necessário que eu toque nele, que eu use o meu tato. Para eu conseguir perceber que existem magníficos sons nos ouvidos, é necessário a audição. Magníficas cores nos olhos, é necessário a visão. Magníficos perfumes no nariz, é necessário o olfato. Então, esta passagem de Zhou Tangshi deixa muito claro que a raiz dos desejos são os 5 sentidos. O exemplo que ele dá, o desejo sexual. Agora, com isso, podemos afirmar o quê? Que é perfeitamente normal desejar. Mas, será que existe um limite para este desejo? No sentido de que, será que ele pode ser prejudicial à nossa saúde? Bom, para responder essa questão, vamos lá no livro Tao Te Ching, escrito ali por volta de 460 a.C., a mais ou menos 380 a.C. Vamos lá no capítulo 12, tá? Abre aspas. As 5 cores tornam os olhos dos homens cegos. As 5 notas tornam os ouvidos dos homens surdos. Os 5 sabores tornam a boca dos homens insensíveis. O que essa passagem significa? Bom, de novo, reforça a ideia que os sentidos, que os desejos têm como raiz os 5 sentidos. Né? Então, quando ele fala as 5 cores tornam os olhos dos homens cegos, de novo, ele está reforçando a visão e assim os demais sentidos. Mas, para além disso, ele está me dizendo que quando o desejo é exagerado, quando o desejo é fora de controle, ele pode atrapalhar, ele pode destoar, ele pode fazer com que a minha deliberação sobre a minha vida seja completamente alterada. Bom, para ficar claro, para ficar evidente, vamos usar um exemplo. Imagine só aí que existe uma pessoa que foi advertida pelo seu médico que deve diminuir drasticamente a ingestão de açúcar, tomar muito cuidado com o doce. Só que, obviamente, o restante da família não recebeu essa advertência. Então, quando esta pessoa abre a geladeira, tá lá a comida de todo mundo. E em um determinado dia, a pessoa vai lá e vê, por exemplo, que tal uma banoffee, aquela massa de biscoito, a bananinha em cima, um doce de leite, a canela jogada por cima.
Nossa, talvez você seja de outro time, então vamos a outro exemplo. Um bolo Floresta Negra com lascas de chocolate meio amargo e aquela cereja vermelhinha em cima. Nossa, que vontade, né? Deu até água na boca. Então, o que eu estou dizendo? Que esta pessoa, uma hora ou outra, o que pode acabar acontecendo? Ou acontecendo de maneira constante? Vai lá e cede. Opa, deixa eu pegar uma lasquinha desse bolo. Deixa eu pegar essa banoffee. Então, veja só o que está acontecendo. Esta pessoa que acha que está deliberando sobre a própria vida, fazendo as suas próprias escolhas livremente, na verdade, está sendo escrava dos próprios desejos. Que incrível, não é mesmo? E isso escrito num livro que foi feito há quase 2.500 anos. Olha que sabedoria daquele povo. Incrível, não é mesmo? E é claro, não é só nesse momento que esse livro nos adverte sobre o desejo. Isso também é mencionado no capítulo 3. Como a gente pode ver aqui, abre aspas, não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. Ou seja, quando você é escravo do teu desejo, quando o teu desejo é exagerado, quando o teu desejo ele é exacerbado e por aí vai, a tua mente, o teu coração, eles vão sair da ordem. Lembra? É medicina chinesa. O coração está atrelado às emoções, o coração está atrelado à razão. Então, por conta dos desejos, as suas emoções podem sair da ordem, podem entrar em desordem, a sua razão pode entrar em desordem. E desta forma você faz escolhas as quais, se estivesse de coração vazio, não faria. Incrível! Incrível, não é mesmo? E aí você consegue já vir aí na sua cabeça várias vezes na sua própria vida que você fez escolhas inadequadas. Por quê? Porque estava com um desejo muito grande na cabeça. Nossa, incrível, não é mesmo? Agora, indo um pouco mais a fundo na medicina chinesa, a fisiologia do desejo é a seguinte. Como a gente já viu até aqui, a raiz está nos 5 sentidos. Só que aquela informação que é captada pelos 5 sentidos precisa ser interpretada pela nossa mente. Veja, cada sentido está atrelado com um dos órgãos, claro, sim, a gente já sabe disso, mas a interpretação dos 5 sentidos ocorre pela mente. E quando algo te oriça aí, te causa uma certa vontade, um certo desejo, o que está acontecendo? Aquela informação que entrou fez com que o fogo monarca se agitasse. O fogo monarca, como não pode ficar agitado, passa essa informação, esse comando para o fogo ministro. O fogo ministro se agita para que possa relaxar o esfíncter inferior, porque muitos dos desejos podem estar atrelados ao desejo sexual, e quando você relaxa esse esfíncter inferior, a ideia é que você poderia, no caso dos homens, possibilitar a ejaculação, no caso das mulheres, a lubrificação vaginal. Só que para além disso, o livre fluxo do fígado também é ativado. Tudo isto ocorre no momento que você sente desejo. Como você sabe, eu adoro dar exemplos. Então, eu estou aqui gravando com vocês e aqui do lado fica o meu PlayStation 2. E quando eu olho para ele, veja, você pode dizer que a visão está atrelado, o olhar está ligado com o fígado, porém a interpretação do que eu estou enxergando é de responsabilidade da minha mente, então do coração. Então essa informação é captada, vai lá para o meu coração, agita o fogo monarca. O fogo monarca manda isso para o fogo ministro, que é agitado, isso vai relaxar o esfíncter inferior, isso vai ativar o livre fluxo, e aí eu vou falar o seguinte: nossa, que vontade de jogar um videogame, que vontade de pegar o meu Batmóvel e sair por aí por Gotham. Não. Entende?
É isso que está acontecendo. E isso acontece a todo momento que desejamos. Nossa, queria muito dar uma resposta aqui. Nossa, queria muito ir em tal lugar. Nossa, queria muito comprar esse carro. Nossa, queria muito aprender isso daqui. Nossa. Então, veja, toda vez que você deseja, é isso que está acontecendo dentro de você pela medicina chinesa. Show de bola? Legal. Agora que a gente já sabe a fisiologia e a gente já sabe que o desejo exagerado pode nos causar problemas, vamos entrar na fisiopatologia do desejo da medicina chinesa. Vem comigo! É claro que o desejo, sendo algo tão intrínseco ao ser humano e tão presente em nossas jornadas, que muitos autores acabaram escrevendo ali sobre seus males, como podemos bem ver aqui no Qixi An de 1806 depois de Cristo, feito ali durante a dinastia Qin. Abre aspas. O coração está esgotado, a mente fica dispersa. Além disso, os desejos não são atenuados e então o fogo ministro se agita. A agitação do fogo ministro, então a água dos rins é consumida. A água é consumida, então o fogo queima ardentemente. O fogo queima ardentemente, então o pulmão metal sofre uma lesão e sua transmutação é o esgotamento. Fecha aspas. Podemos visualizar aqui a seguinte ideia dentro desta passagem, principalmente se a gente observar trecho por trecho. Olha lá, quando ele diz o seguinte: o coração está esgotado, a mente fica dispersa. Isso aqui retoma a proposta que a gente viu lá no capítulo 3 do Tao Te Ching, que trocando em miúdos significava o quê? Olha, se você tiver desejos em exagero, o que pode acabar acontecendo é que seu coração fique em desordem, ou seja, a sua razão, as suas emoções podem ser afetadas devido a esse desejo exagerado. Beleza? Aí ele continua aqui. Além disso, os desejos não são atenuados. Isso daqui é uma consequência que o paciente pode apresentar, que é aquela insaciedade de desejos, a vida do saco sem fundo que vai substituindo um desejo pelo outro. Te dou um exemplo aqui fácil, já dei um de comida, vamos dar outro agora de bens materiais. Então, o cara quer muito comprar um carro, e aí ele vai na concessionária e compra lá um Uno Mille. Só que quando ele chega em casa com o Uno Mille, ele olha que o vizinho tem um Honda Civic. E aí ele pensa, nossa, como seria bom um banco de couro, como seria bom um carro com 4 portas, como seria bom um carro com teto solar, como seria bom. Até o momento que ele vai lá e fala o seguinte, quer saber? Estou com desejo de comprar isso daqui. Aí ele vai lá, troca o carro, pega um Honda Civic. Só que quando ele chega em casa com o Honda Civic, ele olha para o lado e vê que o vizinho agora tem uma Audi A5. E aí ele fala, nossa, como seria bom ter um carro igual o carro do Batman. Então, desta forma, a vida vai se tornando um saco sem fundo, porque sempre haverá aquilo que você não tem, sempre haverá aquilo que você não pode ter e por aí vai. Então, é essa a proposta que está sendo dita aqui. É essa a proposta. E aí, a gente pode extravasar isso para outros exemplos. Tem gente que é assim com compra de internet. Então, faz uma compra, vem um lampejo de alegria no momento que clica o botão comprar, só que esse lampejo de alegria logo é substituído pelo vazio de um novo desejo. E assim vai. Tem gente que é assim com compras, tem gente que é assim com comida, tem gente que é assim com sexo, tem gente que é assim com cursos e por aí vai. Cada um sabe muito bem onde o sapato aperta. E aí ele continua aqui para nós. Então, o fogo ministro se agita. Bom, aqui nada mais é do que a própria fisiologia do desejo acontecendo. Se eu tenho desejo, isso provoca a agitação do fogo monarca, que é convertida em agitação de fogo ministro. Então é isso que ele está dizendo aqui para nós. Se essa pessoa está tendo desejos um atrás do outro, então a todo momento a consequência é que o fogo ministro fique agitado. E isso pode acabar levando a ele a ficar em hiperatividade, ou seja, ficar excessivo. E aí ele traz a consequência para nós.
a agitação do fogo ministro, então a água dos rins é consumida. Ou seja, se o fogo ministro, ou seja, se esse aspecto yang está hiperativo, está muito agitado, está excessivo, ele vai acabar consumindo o yin dos rins, a água dos rins. Assim como se eu colocar água numa panela e colocar sobre o fogão com fogo aceso, aquele fogo vai evaporar aquela água. Mesma coisa aqui, sem segredos. Só que aí eu tenho outra consequência. Se o yin do rim está enfraquecido, a consequência é que não se pode mais refrescar o fogo do coração, refrescar o yang do coração, que agora se torna excessivo. E isso fica bem elucidado quando ele diz o seguinte: a água é consumida, então o fogo queima ardentemente. Ele deixa bem explícito aqui. E aí ele continua para nós. O fogo queima ardentemente, então o pulmão metal sofre uma lesão e sua transmutação é esgotamento. Então, o que ele está me dizendo aqui? Seguindo a lógica da teoria dos 5 movimentos, a água ficou deficiente, logo não pode controlar o fogo, que se torna excessivo. O fogo está excessivo, logo existe um excesso de controle para com o metal, que entra em deficiência. Se a gente trazer isso para a questão dos padrões, das síndromes, a gente está vendo o quê? Primeiro, lá o fogo ministro agitado levou à deficiência de yin do rim, que não pode mais controlar o yang do coração, que sobe. E essa situação é o que a gente chama de rim e coração não se comunicam, que é quando o yin do rim está deficiente e o yang do coração dispara. Só que para além disso, como o fogo do coração está excessivo agora, ele vai acabar consumindo o yin do pulmão também, o que é um grande problema, porque se yin do rim e yin do pulmão estão consumidos, estão exauridos, esses dois yin têm algo em comum. Ambos ajudam a direcionar o fogo do coração para baixo. Agora, eles esgotados, isso não ocorre, e o fogo do coração se vê cada vez mais livre para subir. Perfeito? Show de bola? Só que a gente pode ir para além disso. A gente pode trazer uma ideia conclusiva dessa passagem clássica da seguinte maneira. Se eu entendo que uma das principais consequências do desejo exagerado é rim e coração não se comunicando, então eu sei que isso pode levar a sinais e sintomas como calor dos 5 palmos, transpiração noturna, insônia, rubor malar, paciente que apresenta dor lombar, fraqueza nos joelhos, zumbido de ouvido, memória fraca, palpitação, sonhos vívidos, se assustar com facilidade, ansiedade, agitação mental, e etc, 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 etc. Percebe? Então, é claro, você pode ter aí depois os sinais e sintomas de deficiência de rim do pulmão, mas esse do rim e do coração não se comunicando são muito mais comuns. Perfeito? Agora, prosseguindo aqui, fica evidente que até agora a gente está falando muito de desejos exagerados. Mas e quando temos desejos que não são realizados, seja porque não podemos, seja porque não devemos realizá-los? O que pode acontecer? Bom, a seguinte passagem do Fu Qin Chu Nu Ke, de 1827, depois de Cristo, também da dinastia Qin, diz o seguinte para nós. Abre aspas. O fígado pertence à madeira. O fígado pertence à madeira. No seu centro há um fogo. Se ele está descontraído, então fogo circula com fluidez. Se ele está sob pressão, então este fogo não circula com fluidez. Opa, isso nos deixa claro o quê? Bom, se a gente retomar a fisiologia dos desejos, a gente lembrava muito bem que na hora que o fogo ministro ele se agitava, isso era convertido em relaxamento do esfíncter inferior e também na ativação do livre fluxo do fígado. Só que agora ele está me dizendo o quê? O fígado pertence à madeira e no seu centro há um fogo. Ele está se referindo ao fogo ministro. Se ele está descontraído, então este fogo circula com fluidez. Perfeito. Mas se ele está sob pressão, o que acontece? Ele não circula com fluidez, ou seja, ele fica obstruído. Haverá uma estagnação. Então, o que nós temos? Quando eu tenho um desejo
e o fluxo começa a acontecer e eu digo, opa, não posso realizar isso, ou não devo realizar isso. Aí há uma frustração, estou dizendo para o meu corpo, para de circular aí que não vai rolar esse desejo. E aí vem a estagnação, é a supressão. E é muito interessante como alguns textos clássicos vão acabar dizendo para nós que a lágrima alivia a pressão do fígado. Então é interessantíssimo porque você vê muitas pessoas que depois de chorar se sentem mais aliviadas, se sentem mais relaxadas e por aí vai. Aqui a gente costuma dizer, finalmente colocou para fora, não é verdade? Então é isso que está sendo dito aqui de maneira bem clara. Então, se eu tenho um desejo e eu não posso realizá-lo, seja porque eu não quero, seja porque eu não devo, haverá uma supressão no fígado que impedirá o livre fluxo. Portanto, a consequência de ter desejos não realizados ou suprimidos é muito clara. É a estagnação do Qi do fígado. Na medicina chinesa existem 2 métodos de tratamento, basicamente, que você usa ali para resolver os problemas do seu paciente. Tem o Bianbing Longzhi, que significa o tratamento baseado na diferenciação da doença, e também tem o Bianjian Longzhi, que significa que o tratamento é baseado na diferenciação dos padrões ou síndromes, como você quiser traduzir. Só que deve ficar claro que quando eu falo que o tratamento é baseado na diferenciação da doença, é a doença da medicina chinesa, que significa o principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. Percebe que esse conceito não tem nada a ver com o conceito de doença da medicina ocidental. Uma doença na medicina ocidental é um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar, somados aos seus exames clínicos, seus exames laboratoriais, exames de imagem, que comprovem aquela situação ou que descartem todas as outras possibilidades ao ponto de sobrar apenas uma. Perfeito? Já na medicina chinesa a coisa é muito mais simples, se resume ao principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. Vamos dar um exemplo nítido aqui. Pessoa chegou no teu consultório de medicina chinesa, lá você vai atender com acupuntura, você pergunta qual que é a sua queixa principal e a pessoa fala fibromialgia. Fibromialgia é uma doença ocidental, é um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar e que, neste caso, por um critério de exclusão, leva a acreditar que é fibromialgia. Perfeito? Na medicina chinesa, isso não significa nada. Eu preciso questionar, não, peraí, mas o que mais te incomoda nisso daí? Aí a pessoa fala, são as dores. Então a dor é a doença do paciente. E aí você vai descobrir aonde que é essa dor. Geralmente é mais de um lugar, essa dor costuma migrar, mas vai entrar dentro dos aspectos de categoria de doenças chamadas de tom, que é de dor. Aí, não, o paciente pode falar que queixa principal é fadiga. A fadiga é o cansaço. Lembrando, de 90% a 100% dos pacientes com fibromialgia vão reclamar ali de fadiga e de dor. Tá? Mas vamos supor que a queixa principal seja a fadiga. Aí eu estou falando de PIFA, uma outra categoria de doença. De repente a pessoa fala que é uma questão emocional muito forte. Vamos lembrar que uma pequena parcela dos pacientes com fibromialgia apresentam depressão a necessitar de medicamentos. Tá? Então, desta forma, vamos supor que o paciente fala falta de entusiasmo, um humor mais deprimido e tudo mais, que faz você acreditar que aquilo pertence a uma categoria de doença chamada Jiuzhen, que significa a doença da falta de livre fluxo. Da falta de livre fluxo, que está muito associada a questões emocionais. E por aí vai. Então, doença na medicina chinesa é isto, o principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta. Perfeito? Agora, o segundo método que eu até mencionei aqui, que é o tratamento baseado na diferenciação do padrão, da síndrome. Primeiro eu preciso saber o que é um padrão, o que é uma síndrome. Bom, é um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta, veja, não são possíveis, é que de fato ele apresenta e que em conjunto justificam a causa, a localização e a natureza daquela doença que nós identificamos, que o paciente mencionou para nós, da sua queixa principal, perfeito? Então,
vamos colocar uma situação aqui, já para trazer para aquilo que a gente está discutindo até então, que é a condição de estagnação do Ti do fígado. O paciente fala que a queixa principal é uma constipação e através do interrogatório, da diferenciação de padrões, você descobriu que era por estagnação do Ti do fígado. Então, na hora de tratar, você vai juntar esses dois métodos. Técnicas para tratar a questão da estagnação do Ti do fígado tem várias. Por exemplo, F3G4 e VC17, que está lá no Sanjay Alpha, técnica de 3 agulhas. Você tem F3 e F14, F3 e bexiga 18, F4 com F8 do lado esquerdo. Então você tem várias técnicas que têm como objetivo movimentar o Ti do fígado. Nesse caso de constipação, vamos supor que a gente vai escolher aqui por exemplo, F3 com F14. Você escolheu essa combinação. Só que eu tenho que somar com uma técnica que vai tratar a queixa principal, que vai tratar o sintoma em si. Então, uma técnica que age sobre a constipação, por exemplo, E25, E37 e TA6. Pronto. Faço esse tratamento em conjunto. Aí eu estou tratando tanto a queixa principal quanto o padrão. Aí eu vou ter a maior efetividade possível. E quem está falando isso não sou eu. Tem vários estudos científicos que mostram isso. Que quando você trata em conjunto com o padrão, você amplia a efetividade do teu tratamento. Show de bola? Vamos dar outro exemplo. Vem uma mulher reclamando de cólica menstrual. Então eu vou colocar pontos para... E aí você descobre lá que é por estagnação do Ti do fígado. Então você vai colocar pontos para mover o Ti do fígado. Por exemplo, aqui o F4 e F8 do lado esquerdo. Aproveitando que o F4 e o F8 eles têm indicações para alterações da parede abdominal. Então, supondo que essa cólica menstrual se dá ali na parede abdominal, principalmente no abdômen inferior, F4 e F8 serão efetivos não só para mobilizar o Ti do fígado, por terem essa função, mas também já agem na queixa principal. Só que aí você vai combinar isso com o tratamento sintomático, com o tratamento da queixa principal. Então, um exemplo, nessa cólica menstrual, vamos supor que ela pega mais o abdômen inferior, você vai lá e coloca o baço 6, que é ponto de comando do abdômen inferior. Você pode até fazer uma ideia de relação alto e baixo. Então, tá indo o pé, canal do baço, tá indo a mão, canal do pulmão. Se eu pegar a região ali do antebraço, o pulmão 5 representa o aquecedor inferior. Então eu vou combinar o baço 6 com o pulmão 5 e eu vou ter efetividade. Posso colocar ponto local? Claro que pode. Pode colocar ali um Zigon, pode colocar ali um VC3, um VC7 ou algo do gênero. Então você é livre para colocar outros pontos. A questão é, você precisa combinar essas duas metodologias para ampliar a efetividade do teu tratamento. Show de bola? Então, concluindo, podemos dizer que os desejos, quando controlados e dentro da normalidade, não irão lesar a nossa saúde. Mas a partir do momento que eles se tornam exagerados, podem levar ao padrão rim e coração não se comunicam. E quando esses desejos não são realizados ou são suprimidos, aí, trazendo para a gente aí uma sensação de frustração, isso vai acabar nos conduzindo para uma estagnação do Ti do fígado. Que inclusive, né, a estagnação do Ti do fígado faz parte da fisiopatologia tanto da categoria JAM quanto da categoria QAM, que são duas categorias de doença que falam muito a respeito das desordens da mente. E é claro, pensando aí na hora de realizar o tratamento, como a gente viu aqui no nosso encontro, é muito importante prestar atenção não somente no padrão, mas também na queixa principal do paciente e tratar as duas em conjunto. Assim você vai conseguir a maior efetividade possível dentro do seu tratamento. E aí, gostou? Então deixa aquele like, se inscreve no canal. Ficou alguma dúvida ou sugestão para o próximo vídeo? Usa o campo dos comentários e me diga aí o que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!